problema em particular. Que nós possamos, Senhor, sairmos daqui mais cheios, mais felizes, Senhor, e com certeza que Tu é o Deus Salvador, é o Deus Senhor das nossas vidas. Tudo isso nós pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Enquanto os irmãos sentam, queríamos pedir que o motorista do Siena ETW 3752 fosse até o seu carro apagar as luzes que ficaram acesas. Tá bom? Siena ETW 3752. As luzes ficaram acesas, fomos aqui informados. Vamos cultuar ao nosso Deus. O hino de número 24. Milton vai nos ajudar, por favor, meu irmão. Convido os irmãos que puderem para se colocar em pé. Vamos. Na última estrofe de cada hino tem uma divisão. Então os homens me seguem e as mulheres seguem a Andréia. E entre a terceira e a quarta estrofe a orquestra vai fazer uma pausinha maior. Para
Salmo de número 29. Salmo de número 29. Ele é bem curtinho, são apenas 11 versículos, nós vamos ler todo ele. Ele é misterioso e bonito, ele é claro e ao mesmo tempo sigiloso. Ele fala sobre a voz do Senhor, que se processa de várias formas para atender a todos nós. Salmo de número 29. Façamos a leitura da seguinte forma: eu vou ler os ímpares e a congregação em uma só voz os pares. Salmo de número 29. Assim diz para nós a palavra do nosso Deus: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor. Aleluia, divina ao Senhor. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. É verdade. Amém. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. É verdade. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside. Aleluia. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém? Que coisa bonita de se ouvir, né? Os irmãos podem sentar-se. O coral de homens irá dar glórias e graças a esse Deus cuja voz é poderosa.
versículo 9 do salmo que foi lido. A voz do Senhor faz dar cria às corças. Consegue imaginar essa cena? O Todo-Poderoso, o que fez o Sol, o que fez Júpiter, os anéis de Saturno, que fez o Sol e a Lua linda como ela está esses dias. Esse Deus cujo poder é eterno, se preocupar com a filha da corça, ele se aproximar da corça para motivá-la ao parto. Consegue imaginar? Ele faz isso. A voz do Senhor dá força à corça na hora do parto. Bem, se esse Deus se preocupa em dar força à corça, certamente ele se preocupa em dar força às grávidas também. Eu queria chamar a Fernanda e o seu esposo. Queria chamar a Bia e o seu esposo. Vamos orar para que a voz do Senhor dê força a essas meninas e o Senhor as anime. Mas aqui nos conta a história que o Senhor, Ele é o dono da vida. É Ele que fertiliza o útero. Você sabia disso? É o Senhor que faz isso. A Bia espera 2 e a Fernanda espera 1. É Deus que faz isso, gente. É Deus. Ontem eu ouvi um alarme que a Fernanda poderia ter neném. E nós corremos para a oração e Deus segurou um pouco para que nós pudéssemos orar hoje por ela. É provável que nós tenhamos aqui algumas irmãs que sonham em dar à luz. Eu quero dizer para você que é Deus que faz isso. E que não há impossíveis não, viu? Não há não. É interessante, Ele já fez isso várias vezes com algumas mulheres estéreis. Quem lembra de uma estéril? Ana? Quem mais? Sara? Quem mais? Rebeca? Olha aí. E teve uma que ele engravidou sem contato. Já pensou? Sem que o noivo quisesse. Ela chegou para ele, bem, eu estou grávida. Disse, como? Ela passou uma dificuldade, gente, você não tem ideia. Como ela passou uma pressão. Mas estava grávida, chegou para o pai e falou, pai, eu estou grávida. Disse, vou matar José. Ele disse, não, pai, não é José, não é dele. Disse, então é pior do que eu imaginei. Você está grávida, está noiva de um e grávida de outro. Disse, pai, é do Espírito. Vai convencer. Ele faz isso. O nosso Deus faz isso. É provável que tenhamos algumas irmãs sonhando com isso. Eu queria orar. Não quero que você venha, porque nós podemos ficar admirados da quantidade. E os maridos vão começar a fazer oração contrária. Senhor, já chega lá em casa, tem 5, tá bom demais. Curve sua cabeça. Queria chamar a dona Ana Barnett, que viesse orar por essas mamães que aqui estão, mamães de primeira viagem. Dona Ana Barnett vai abençoar e nós vamos orar com ela. Eu queria que a dona Ana não somente orasse pela Bia e pela Fernanda, mas por aquelas irmãs que aqui estão e que sonham em ser mãe, e que olham assim e ao seu ver, dizem, não tem jeito. Para Ana não tinha jeito, para Rebeca não tinha, para Sara não tinha, mas para Deus tinha. E é a Ele que nós clamamos a vida, né? Dona Ana, por favor. Nosso Deus, o Pai, nessa hora nós queremos adorar a Ti. Sim. Tu és o doador da vida. É Tu preservas a vida. Tudo que nós temos, tudo que nós somos vem de Ti. E Te louvamos, ó Deus, pela vida da Fernanda e André, de Bia, seu esposo, e louvamos-te, ó Deus, porque tu tens dado essa bênção de gerar filhos.
E pedimos que tu guardes especialmente a Fernanda nesses próximos dias, quando ela vai dar à luz. Que essa criança nasce em paz perfeitamente. Guarda também a Bia, esperando os gêmeos, que tudo corra bem nessa gestação. E prepara, ó Deus, esses casais para serem pais, que eles saibam como criar esses filhos nos caminhos do Senhor. E queremos, ó Deus, também entregar no teu altar aquelas pessoas aqui que desejam tanto ter um filho e parece impossível. Mas agradecemos a ti, ó Deus, porque tu és o Deus dos impossíveis. Tu deu filho para Ana, Sara, tantos outros na Bíblia. E até hoje o Senhor está fazendo a mesma coisa. Pedimos ao Deus que tu abres a madre das irmãs aqui na igreja, que tem tanto esse desejo. Abençoa cada casal aqui na igreja. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu esqueci de perguntar se tinha mais alguma grávida. Tem alguma grávida aqui na igreja? Então tá bom. Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe grandemente e proteja vocês nesse momento. Quero trazer ao conhecimento da igreja a vida do Miguel Ribeiro Barros. Queria que ele viesse à frente e trouxesse os seus pais. E nós vamos orar por eles. Ana Carolina e Marcos Vinícius. Me permitam, eu vou descer, tá? Com licença. Eu quero ler um texto. Primeiro Samuel 1, versículo 17. Então lhe disse o pastor Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse a ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passando o devido tempo, teve um filho, e a que Ana chamou de Samuel. Eu creio que todos nós conhecemos a história de Samuel. Quantas lutas para ter aquela criança. Quantas humilhações Ana ouviu. Quantos impropérios da concorrente dela, das vizinhas, de alguns irmãos da igreja e do próprio pastor. O pastor achou que um certo dia ela estava lá, estava embriagada. E não era álcool, era sofrimento. Era tribulação, era angústia de alma. Ela falou: não, pastor, eu não estou embriagada. Isso aqui que o senhor está vendo é angústia que vaza pelos olhos, que vaza pela boca. Isso é dor. Mas qual é a razão? Aí ela disse a razão. E o pastor disse: vai em paz, e o Senhor te conceda o que você pediu. E veio Samuel. Depois de um tempo, ela trouxe para a igreja. E não foi muito fácil, não. Porque ela orou por aquele menino muitos anos. Ela esperou muito tempo. E agora ela iria devolver para um pastor que não era um bom pai. Não era. O pastor Eli poderia ser um grande sacerdote, um grande pregador, mas era um pai descuidado.
E era a esse homem que ela iria confiar olhando para Deus. E ela fez isso. Ela trouxe. E é interessante que o sofrimento em ter filho acabou no dia que ela trouxe. Eu pensei nesse texto, porque o querido Miguel nasceu e passou muitas dores. Nasceu e ficou no UTI. Se eu não me engano, 10 dias. Agora, em junho desse ano, ficou mais 21 dias na UTI. Quanta luta, quanta dor, quanto sofrimento. Ele pegou meningite em junho. Aí nós assumimos um compromisso, eu e a Carolina, de apresentá-lo ao Senhor. E nós acreditamos que agora só bênçãos. Amém? Queremos trazer ao conhecimento da igreja. A igreja orou por eles. Orou pelo querido Miguel. E nós queremos agora dizer para o Senhor do nosso contentamento, da nossa satisfação. E pedir que Deus agora o abençoe. Queria convidar a igreja a colocar-se em pé. Nós vamos orar. Em seguida haverá uma apresentação. Tá bom? E depois nós vamos nos sentar. Tá bom? Ô, Miguel, vem cá, meu querido. Vem cá. Ele já interage com o pastor. Se eu ficar aqui, eu fico mais alto. Igreja, esse é o Miguel. Nós oramos por ele. Querido. É o Miguel. Nós oramos por ele. Nós clamamos ao Senhor pela saúde dele. Quero dizer para vocês que Deus ouviu a oração desta igreja. Deus agiu em favor do Miguel. Abençoou grandemente a sua vida. O visitou quando ele estava no hospital. Querido, acabou o sofrimento. Nós queremos agora abençoá-lo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome pela vida do Miguel. O Senhor se lembra de que nós te buscamos pela sua vida e pela sua saúde. E o Senhor ouviu, e o Senhor abençoou. E aqui está ele, ó Deus querido, que nós queremos apresentar ao Senhor, rendendo-te graças, porque o Senhor é bom. Abençoe, ó Deus, o Miguel, o seu crescimento, a sua vida. Abençoe a comunhão dele com os seus pais. Abençoe, ó Deus querido, toda a sua infância e adolescência, a sua juventude e fase adulta. Cuida dele, porque agora está sob os teus cuidados como sempre esteve. O Senhor o abençoou até aqui e agora vai abençoá-lo mais ainda, porque nós confiamos aos teus cuidados. Abençoe o Marcos Vinícius, a Ana Carolina. Abençoe, Senhor, dando a eles toda a alegria de trazer essa criança para conhecer o Senhor. Se ele te conhecer, ele te amará. O abençoe, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Aí, Miguel. Os irmãos podem sentar. Obrigado, Deus abençoe. A gente vai cantar uma música e falando o quanto o amor de Deus é grande. E o que Deus fez na vida do Miguel foi muito grande. E eu acompanhei tudo e eu orei muito a Deus e Ele respondeu muito às nossas orações. E foi um milagre realmente. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem pra nos salvar, viveu aqui e conheceu
o único Deus nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Você também, meu amigo, precisa abrir o seu coração e receber o amor de Deus, se entregando a Jesus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Tão grande, Alto, tão alto, tão fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Amém. O Ministério Infantil terá agora a oportunidade do seu momento e em seguida eles poderão se deslocar. Fernanda vai conduzir esse momento. Obrigado, Fernanda. As crianças poderão vir? Nós vamos cantar a música do missionáriozinho, que fala que as crianças podem já ser missionário. É só falar de Deus para o amigo lá na escola, para o vizinho, né? E a gente não precisa atravessar os mares para falar de Jesus, mas se Deus chamar, a gente vai servir. Vamos esperar as crianças. Posso ser um missionáriozinho, se falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, manda-me, pois, Senhor. Não preciso atravessar os mares para dar aos outros novas salutares. Posso fornecer sustento aos outros que meu Senhor mandou. Hei de orar e trabalhar fielmente, caso Deus me chame, seguirei contente para os campos que vão branquejando. Dispõe de mim, Senhor. Amém. Vamos orar?
para que Deus possa abençoar, quero convidar a Débora Fogaça, que ore por essas crianças, abençoando o culto infantil delas. Agradecer aos pais que aqui estão e fiquem tranquilos, elas estarão aprendendo sobre Jesus. Obrigado, Débora. Senhor Deus, muito obrigado por essas crianças que estão aqui. Obrigado por cada uma delas, pelas suas famílias. Que o Senhor esteja abençoando cada uma e que o teu nome seja levantado através de cada criança que frequenta esta casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe. Nós vamos cantar o hino de número, o canto espiritual 333. E antes de cantar, eu queria convidá-los a colocarem-se em pé. Nós vamos consagrar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Queria dizer para vocês que é um ato de fé e também de gratidão. Não é algo exclusivo para os membros da igreja, não. É extensivo àquele que tem um coração agradecido e que reconhece que o Senhor tem abençoado o seu trabalho. Não é apenas para os membros, não, é também para todo o povo que quer ser abençoado e que quer participar desta obra que é chamada santa. Essa obra é santa. O Milton é o tesoureiro, ele o serpa, juntamente com um corpo de diáconos e presbíteros que os auxiliam no uso desse dinheiro. Ele é muito bem empregado, fique você tranquilo. E há uma prestação de contas acerca disso, tá bom? Vamos ficar em pé e vamos cantar, e enquanto cantamos, os irmãos podem trazer os seus dízimos e as suas ofertas, consagrando ao nosso Deus. Depois nós iremos orar, tá bom? E consagrar assim ao Senhor. Pai de misericórdia, nós agradecemos pelo momento que tivemos nesse instante de poder devolver ao Senhor aquilo que de fato pertence a Ti, Pai. Pelo menos um pouco disso nós damos de coração, e que esse dinheiro seja bem empregado para a obra do Senhor. Nós, com alegria, nós exaltamos o Senhor em todo tempo e lugar, agradecidos por este momento, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Os irmãos podem sentar-se, nós vamos cantar louvores ao nosso Deus agora, para que Ele seja adorado e entronizado em nosso meio, também pelos louvores. Nosso primeiro cântico diz: quero subir ao Monte Santo de Sião. Então, convido os irmãos que puderem para se colocar em pé. Vamos nos apresentar perante o nosso Deus e cantar louvores que nós devemos ao nome dEle. Quero subir ao Monte Santo de Sião. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração. Perante Ele, agora vamos reconhecer a grandeza do nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus maior.
me conhecem. Prova-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Próximo cântico, sonda-me, Senhor. Nosso Deus nos conhece, sabe o que nós estamos fazendo aqui, por que nós viemos aqui. Então vamos pedir que Ele nos sonde e nos prepare para ouvir a mensagem dele. Sonda-me, Senhor. Sermos enchidos por Deus e usados por Ele. Os irmãos podem sentar. Deus tem algo para nós, para você, para mim, e eu estou com desejo de ouvir o que Ele tem para mim. Está conosco o seminarista Edinaldo. Ele é paulistano, frequentou a Igreja Cristã Evangélica do Jardim Peri. Conheci o pastor de lá há 20 e poucos anos, pastor Rubens. Tive com ele recentemente, não está tão longe, em Tupã, está em Quatá, para ser mais preciso, do ladinho de Tupã. Tivemos lá e nos alegramos e podemos relembrar algum tempo no passado mais distante. Ele está conosco. Nós estamos orando, e eu quero que a igreja também assim o faça. Há um desejo de ouvirmos o que Deus tem para essa igreja no que tange
a 2 congregações ou ao ministério junto aos jovens. Estamos orando por isso. Não conversamos com jovens, não conversamos com as congregações. Queremos conversar com Deus a princípio, para que Ele nos diga: é esse o caminho, é esse o homem, essa essa direção. Aí nós iremos então estreitar os relacionamentos. Até então eu quero que os irmãos orem por isso. O conselho esteve com ele hoje, foi uma conversa agradável e edificante para nós. Orem para que Deus possa nos fazer compreender. E hoje ele foi convidado para nos trazer a palavra de Deus, e ele aceitou. Queria que a Janaína viesse aqui à frente e orasse para que Deus fale conosco, tá bom? E nós vamos ouvir a palavra do Senhor através do seu servo. Por favor, Janaína. Senhor Deus e Pai, graças te damos por estar aqui reunido, Pai. Queremos te pedir agora, Senhor Deus, por esse momento, que o Senhor traga-nos a palavra através do teu servo, que podemos, Senhor Deus, aprender um pouco mais de ti, ouvir a tua voz, Pai. Nós te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos os irmãos. Amém. É um privilégio estar com vocês, irmãos. Eu quero aproveitar esses primeiros minutos e agradecer pelo carinho da igreja em ter me feito o convite, em ter me trazido aqui. Agradeço todo o carinho do pastor Valdenberg, o cuidado que ele teve em providenciar a viagem. Agradeço o carinho do nosso presbítero José Carlos. Tive uma hospedagem 5 estrelas. Nem no hotel 5 estrelas eu teria tanto cuidado recebido dessa forma. Agradeço a todos os presbíteros que tivemos contatos. Não tive a oportunidade de conhecer todos, mas pelo menos a maioria deles. Agradeço ao Senhor, acima de tudo, por essa oportunidade e pelos momentos que nós já passamos juntos e que Deus continuará nos abençoando. Amém? Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos, capítulo 2. Vamos ler os 3 versículos, do 15 ao 17. Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 17. Eu tentei me segurar, mas não vou me segurar, porque eu soube que o culto está sendo transmitido ao vivo, irmãos. E eu tenho que mandar um abraço para minha esposa, um beijo para minha amada auxiliadora, os meus 2 filhos que ficaram lá em Anápolis. E se ela estiver me ouvindo, um beijo, meu amor, para os meus filhos também. Não teve como resistir, irmãos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, do versículo 15 ao 17, diz assim a palavra do nosso Deus. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele, com os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Vamos orar? Meu Deus, esse culto é para o Senhor, excelso sobre toda a criação. Toda a glória seja tributada ao Senhor nessa noite e todos os dias das nossas vidas, porque o Senhor é o Criador de todos nós e também o nosso sustentador, gracioso, o provedor. Eu preciso, Senhor, e necessito que o Senhor me esconda atrás da cruz de Cristo, para que toda a glória seja dada ao Senhor nessa noite. Usa-me somente, Deus, como um instrumento da Tua parte,
para transmitir a Tua palavra que é tão boa, fala por si própria e tem poder para transformar-nos e transformar todos aqueles que creem no Senhor por meio dessa palavra. Que o Teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações dessa forma tão agradável e tão boa, e que saiamos daqui, Senhor, regozijando por tudo que o Senhor fez, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Para começar, meus irmãos, eu queria deixar uma pequena ilustração para os irmãos. Imagina um avião com alguns passageiros dentro, e o piloto descobrisse que esse avião inevitavelmente ia cair, e que todos esses passageiros lá dentro inevitavelmente vão morrer. Só que esse piloto, ele sabe onde estão os paraquedas, e ele tem os meios, a capacidade para equipar esses passageiros com esses paraquedas e fazê-los que eles pulem do avião antes que o avião caia e os mate todos. E naquela correria o piloto sai e com o paraquedas na mão chama o passageiro com todo aquele zelo, aquele desespero ao mesmo tempo. Olha, o avião vai cair, eu tenho aqui para vocês um meio de salvar vocês. Está aqui o paraquedas. E vem o primeiro passageiro, ele coloca o paraquedas e na hora que o passageiro vai pular, ele para um pouquinho, aí dá uma olhada para o piloto e fala, olha, eu estou vendo que o paraquedas é de um tecido escuro. Será que você não teria aqui um tecido mais claro para combinar com os meus sapatos? Aí o piloto, quase que sem acreditar no que ele está ouvindo, ele olha para o passageiro, olha, eu estou lhe salvando a vida. Eu estou te dando aqui tudo o que você precisa, não importa a cor do paraquedas. E quase que impulsionado naquele desespero, ele empurra o passageiro para que salve a sua vida. Em seguida ele chama outro, naquele desespero, aquele cuidado com os passageiros, olha, eu preciso salvá-los. Entrega um outro paraquedas e aquela pessoa olha para ele e fala, olha, será que você não tem um óculos? Porque na descida aqui o vento vai bater nos meus olhos e vão lacrimejar e vai vir todo aquele desconforto para mim. O piloto está sem acreditar no que ele está ouvindo. Ele fala, olha, eu estou lhe dando um paraquedas para que você salve a sua vida de uma morte inevitável. E empurra aquele também. Se salva, abençoado. Irmãos, todo crente, todos aqueles que creem no Senhor Jesus, tem o que eu chamo de tudo o que precisa nessa vida, que é a graça do nosso Senhor. A graça que redunda todos os dias na bondade e no cuidado dele para conosco. E a graça que por meio do sacrifício de Jesus Cristo redundou em grande salvação para mim e para você. A realidade, irmãos, é que todos nós, inclusive o pregador, o primeiro deles, estava condenado ao inferno por termos quebrado as leis do nosso Deus, por termos afrontado o nosso Criador. E pela sua santidade e justiça, o que nos era reservado era um inferno, um justo juízo de Deus. E Ele nos concedeu a graça. A graça que basta para nós vivermos. É a graça que em meio às dificuldades e às dores dessa vida, porque elas não vão acabar enquanto Cristo não voltar, tem nos sustentado na presença dEle. Eu me lembro de uma fala registrada por Paulo em 2 Coríntios 12:9. E ali ele parece que ele registra um diálogo que ele havia tido com Deus. Ele olha para o Senhor e apresenta algo que trazia muito incômodo à sua vida. Ele tinha um espinho na carne. Seria demasiada curiosidade ou especulação saber o que era esse espinho na verdade, na vida de Paulo. Uma enfermidade, algo que lhe trazia algum tipo de constrangimento, vergonha, não sabemos. Mas o incomodava constantemente. E quando você abre a Bíblia em 2 Coríntios 12:9, Paulo diz que por 3 vezes ele roga ao Senhor para que ele retire esse espinho
E a fala que ali ele registra do Deus Todo-Poderoso falando com ele é que, olha, Paulo, a minha graça te basta na tua vida. Parece que Deus está dizendo para Paulo, olha, deixa esse espinho. Eu sei que ele traz perturbações, ele traz desconforto. Esquece esse espinho, porque a minha graça basta para você. E a graça do nosso Senhor basta para todos nós nessa noite. Ele nos resgatou do juízo inevitável do Senhor, Deus Todo-Poderoso. E essa graça, irmãos, é uma graça que nós encontramos em todo o Antigo Testamento. Ao contrário do que alguns pensam, que encontramos no Antigo Testamento um Deus que só vivia irado e matando pessoas. Um Deus que estava constantemente bravo. E agora, com o Novo Testamento, nós encontramos um Deus bonzinho. Eu quero dizer que a ideia não é essa, mas é o mesmo Deus, aquele que já existia antes de alguma coisa existir. É o Deus que atuou graciosamente no Antigo Testamento e continua atuando hoje no Novo Testamento, nas nossas vidas. Nós encontramos graça de Deus no episódio mais triste, talvez, que a Bíblia registra, o dia em que todas as coisas que Deus havia feito de bom se tornaram ruins, porque o próprio homem, em sua desobediência, recusa aquilo que Deus o havia feito. Eu encontro graça ali no Éden. Eu encontro graça quando o Senhor fala, olha, vai vir uma descendência de você. Vai vir uma semente que vai esmagar Satanás. Ele vai ferir o calcanhar dele, mas vai esmagar a cabeça da serpente. Eu vou pôr inimizade. Eu encontro graça, irmãos, quando nós seguimos a leitura de Gênesis, e Deus graciosamente veste o homem e a mulher da forma que eles devem ser vestidos. Eu encontro graça quando o Senhor olha para a mulher, olha agora com muitas dores, mas você vai ser mãe de filhos. Eu encontro graça quando Deus olha para o homem, olha, você desgraçou a terra, você amaldiçoou a terra. Vai vir espinhos e abrolhos, mas você vai ter o fruto da terra, com o suor do teu rosto. Eu encontro graça, irmãos, no episódio de Caim. Quando Caim, de forma maligna, levanta a sua mão contra o irmão. E ali ele fala para o Senhor, olha, agora eu serei errante pela terra, e aquele que me encontrar vingará a morte do meu irmão me matando. E fala a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 14 a 16, que Deus coloca uma marca sobre Caim, para que todo aquele que visse aquela marca não estendesse as mãos contra Caim. Graça. Eu encontro graça, irmãos, na Torre de Babel. Os irmãos poderiam me perguntar onde nós vimos graça. Onde toda a humanidade, a nação, todas as nações, aliás, era um povo só, está rebelado contra Deus, não se entendem mais uns com os outros, agora estão espalhados sobre a terra. Onde encontramos graça? Eu encontro graça quando logo em seguida, as Santas Escrituras nos revelam no capítulo 12, que Deus olha para um gentio na terra de Ur dos Caldeus, o chama, o faz promessa, e diz, olha Abraão, em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Eu vou fazer de você uma nação, e essa nação vai testemunhar o meu nome, e essa nação vai atrair as outras nações para mim. Essa nação, mais para frente, vai fracassar, mas vai vir aí um descendente, que é merecedor de todas as promessas, e nele é que vão ser unidas todas as nações de novo, que é o nosso Cristo Jesus. Eu encontro graça em todo o Antigo Testamento. E agora essa graça, Levi, um publicano, está experimentando essa graça que o alcançou. Eu quero meditar um pouquinho nesses 3 versículos e tirar alguns aspectos dessa graça que me alcançou e alcançou cada um de nós. O primeiro aspecto dessa graça, irmãos, é que essa graça, ela afronta todo o legalismo religioso. Ela afronta a ideia
de trabalharmos para ter algo de Deus. Ela afronta a ideia de seguirmos regras e padrões e legalismos para sermos aceitos diante de Deus. Olha aí no versículo 15 e 16. Achando-se Jesus à mesa, presta atenção nessa colocação do autor Marcos. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com eles e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer, presta atenção nesse termo, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos seus discípulos dele, porque come e bebe ele com publicanos e pecadores. Os escribas dos fariseus estão bravos, porque não havia misericórdia. Parece que o povo religioso da época de Jesus, boa parte deles, não conhecia compaixão. Era cercado de legalismos, de regras. Eles sobrecarregavam os homens, impunham sobre ele cargas. Não faça isso, não faça isso, faça isso para ser salvo. Olha, você não merece por causa disso. E agora eles estão vendo Jesus, na visão deles, quebrando algumas desses legalismos que eles achavam serem tão predominantemente necessários e inquebráveis para que o homem tivesse algum tipo de agrado da parte de Deus. O primeiro deles, que nós percebemos aqui, irmãos, Jesus achava-se à mesa. Jesus estava em companhia de pecadores e publicanos, comia e bebia à mesa. Até hoje as refeições têm um grande simbolismo na nossa vida. Inclusive nós comentamos isso na casa do José Carlos. Toda reunião de crente culmina num comes e bebes. Tem que ter um almoço. Ele simboliza uma comunhão boa e gostosa. Aqui para o judeu, irmãos, era um simbolismo muito forte. Era quase um ritual. Representava muito se assentar à mesa uns com os outros. De repente era isso que provocou tanta discórdia, provocou tanta incômodo a Paulo aos Coríntios. Quando ele escreve lá no capítulo 11, do versículo 17 em diante, olha, eu estou escrevendo para vocês não por louvor de vocês, eu estou escrevendo para reprimi-los, para repreendê-los, porque eu ouvi falar que está no meio de vocês divisões no momento da ceia. Parece que Paulo está encarando esse simbolismo da mesa. Olha, vocês estão quebrando essa representação da comunhão no corpo de Cristo. Porque a mesa trazia esse significado tão forte. Sentar-se à mesa uns com os outros representava ser pertencente um ao outro. Um gozava da confiança daquele que estava sentado na mesa. Ambos gozavam da confiança um dos outros. Agora para pensar, irmãos. Jesus, um rabi, está sendo agora visto por religiosos, sentado à mesa com pecadores e com publicanos. Que absurdo! Como pode um rabi, um judeu piedoso, sentado à mesa com pecadores e com publicanos? Jesus está quebrando o legalismo. Jesus está afrontando o legalismo. Para os escribas e os fariseus, a mesa era quase um substituto do altar. Tinha que lavar as mãos. Tinha todo um ritual para se assentar à mesa. Era com as pessoas certas, com as pessoas qualificadas, com a elite. E Jesus está sentado com os pecadores e com os publicanos. O povo está bravo com Cristo, porque a graça dele está alcançando estes. Porque Jesus está afrontando o legalismo que manda distante a pessoa de Deus.
com a graça que o aproxima e que lhe traz paz. Parece que Jesus tinha um GPS sob o controle dos fariseus, porque onde Jesus ia, sempre tinha um espia, um espião lá vendo o que Jesus está fazendo. Se você pega a leitura para frente, versículo 23 a 28, Jesus está ali num sábado, colhendo espigas com os discípulos, está com fome. Nós temos aqui espigas, vamos colher e comê-las. E agora os escribas estão ali, vendo Jesus no sábado, provendo a alimentação sua e dos seus discípulos. Eles ficam indignados. Como pode? Vocês estão quebrando o sábado. E Jesus menciona que, olha, não lembram aquele episódio de Davi com seus homens, quando ele vai ao templo na época do sacerdote Abiatar. E ali chega para dizer, olha, meus homens estão com fome, e ele come dos pães da preposição, reservado somente para os sacerdotes e aqueles que prestavam serviço no templo. Mais para frente, se nós pegarmos ainda no capítulo 3, agora no capítulo 3, do 2 ao 6, Jesus, reunido com algumas pessoas, e ali ele vê um homem com a mão ressequida, o chama para frente e pergunta para os seus ouvintes, olha, é lícito fazer o bem no sábado? E aquelas pessoas, a maioria deles, alguns legalistas, olha para Jesus e ficam emudecidos. E fala a palavra que Jesus ele fica condoído. Ele não está acreditando que por causa do legalismo alguém seja impedido de fazer o bem em pleno sábado. E Jesus o cura. A graça de Deus afrontando o legalismo. A graça de Deus mostrando para o homem que ele é salvo pelo favor imerecido através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se entregou naquela cruz por todos nós. Em segundo lugar, irmãos, essa graça que redundou em tamanha salvação para mim e para você, ela está direcionada ao pior dos pecadores. Versículo 17, olha aí na sua Bíblia. Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Os sãos não precisam de médicos. Eu não sei quantos daqui, irmãos, já teve aquele sentimento de entrar por essas portas e sentir uma miséria tão profunda, um imerecimento tão forte dentro do peito. Eu diria por irmão que todas as vezes que nós sentimos isso de vez em quando, é tão saudável para entendermos que de fato, se não fosse a graça do nosso Deus, nós não estaríamos aqui. Tudo que eu viesse a fazer, se não fosse por essa graça, seriam insuficientes para que hoje eu estivesse aqui em comunhão com os irmãos, para que hoje eu sequer pusesse os pés aqui em cima e fosse por ele chamado para pregar a sua palavra. Porque ele está direcionado para o pior dos pecadores. A graça está direcionado para aquele que está doente. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo está direcionado ao arruinado, ao que está caído. É como aquele publicano, Jesus contando uma parábola. É como aquele publicano que sobe ao templo, junto com um fariseu. E enquanto o fariseu levanta as mãos aos céus e agradece por não ser um pecador, e não agradece por ser um publicano,
e gaba-se ao Senhor por ser o dizimista, o cultuar. Nós somos como aquele publicano que, ao contrário, batia nos peitos e dizia: Senhor, eu não sou nem digno de erguer os meus olhos ao céu em direção ao teu altar. A graça está dirigida para essas pessoas. Eu tive um pastor, tive o privilégio de ter aula com ele, o pastor Jailson, e brincava muito conosco. Ele olhava assim para a gente: sabe por que você está aqui? Esses 4 anos, um privilégio. Está aqui no seminário, 4 anos. Porque Deus não encontrou ninguém pior na igreja para mandar para cá. Não pode ser. Deus alcançou os pecadores. Nós estamos encharcados no lodo do pecado. Nós estávamos arruinados sem Jesus. Nós estávamos no império das trevas, escravos, cativos. Um sentimento deturpado, vontade deturpada, pervertida. E Jesus, Deus, lá dos céus, Ele olha e apontou para você, irmão. Pode pensar nisso? Deus me escolheu pela graça dele para me salvar. Isso redunda em louvores ao nosso Deus. Ele me escolheu. Um morto que não tinha nem capacidade de tomar ações por si próprio. Não tinha capacidade de responder a Deus como deveria responder. E Ele nos trouxe vida, estamos nós mortos. E regenerou a nossa vontade. E regenerou as nossas vidas. Eu creio que os irmãos aqui que se batizaram nessa manhã, eu queria estar experimentando de novo, que vocês estão experimentando nessa noite ou nessa manhã, a alegria de ser salvo. Deus me chamou, Deus me escolheu graciosamente, sem que eu merecesse algo de Deus. Ele me alcançou. Que sentimento bom. A graça está dirigida ao pior dos pecadores. Jesus responde àqueles escribas dos fariseus: eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Eu vim para o doente, porque ele precisa do médico. Eu preguei muito evangelho para meu pai e para minha mãe. E uma coisa que nunca entrou na cabeça deles, e talvez nos cause até algum tipo de desconforto, é que um miserável lá fora, um matador, um ser de uma espécie reprovável, Deus é capaz de olhar para ele e conceder graça. Meus pais nunca entenderam isso. Como pode você me falar que um ladrão passou a vida inteira roubando pessoas, fazendo mal a pessoas, Deus pode conceder justiça a um camarada desse, a um miserável desse? A graça está dirigida aos piores dos pecadores. E quer que eu te fale mais? Talvez seja isso que fez com que Jonas, ouvindo a voz de Deus para pregar em Nínive, obedientemente pega um navio para Tarsis. Estou fora. Porque lá quase no final do livro ele vai falar assim: eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que o Senhor poderia converter um bando de perversos. É interessante aqui, irmãos, estamos falando dos ninivitas, assírios, a pessoa de pior espécie,
Eles judiavam dos inimigos. Arrancava o couro do camarada vivo. Ele praticava lá uma técnica chamada de empalamento. Já ouviu falar de empalamento? Ele segurava o indivíduo na árvore, embaixo dele uma estaca, e o soltava, para que a estaca o furasse de baixo para cima. Cometiam atrocidades, manobra de guerra violenta, faziam para assustar as demais nações, fazia para forçar os seus inimigos a se entregarem. Fala a palavra que Jonas proclamou, e eles se converteram. Destruiu depois, mas aquele grupo se converteu. Aquele grupo se arrependeu. A graça está direcionada por pior dos pecadores. E Levi aqui era diferente. Ele era um publicano. Alguns poderiam me perguntar qual é o problema disso. Era um publicano. Deixa eu falar rapidamente de um publicano. Talvez numa escala de pecadores, vamos dizer assim, os publicanos estavam ali no auge, quase tomando o primeiro lugar. Porque o publicano, irmãos, ele era odiado entre o povo. Ele era odiado porque ele era corrupto, ele era avarento. O publicano era um coletor de impostos. Roma fazia lá um edital de serviço público, concurso público, convocava quem estava disposto a assumir o cargo, e as pessoas que queriam assumir o cargo de cobrador de impostos se reuniam com Roma. Roma olhava para eles e falava: olha, nós temos aqui uma meta de colher 100 mil reais de impostos para Roma. E ficava com o cargo quem cobria esse valor e ultrapassava. Olha, eu me comprometo a levantar 110 mil para Roma. Eu me comprometo a levantar 120 mil para Roma. Aí o cargo ficava ali para aquele que se propusesse, se responsabilizasse em levantar X quantia para Roma. Mas um detalhe, irmãos, Roma cobrava esse dinheiro antecipadamente. Você se comprometeu com 120 mil, então 120 mil na mão do imperador. Agora a pergunta que eu lhes faço: como é que eles acham, como vocês acham, irmãos, que um publicano recuperava o seu dinheiro e ainda tirava lucro daquele seu dinheiro? Não era bonito, era de forma injusta. Estava lá um coitadinho vendendo seus tapetes persas, tapetes de ótima qualidade, 10 tapetes. Chega um publicano para recolher o imposto do tapete. Detalhe: a mercadoria passava pela arrecadação do imposto antes da venda. Ele olhava para aqueles tapetes do publicano, os tapetes bonitos. Quantos ele está pedindo os tapetes? Qual o valor? Aí o coitadinho, pai de família, precisando do pão de cada dia, levar o leite das crianças. Olha, eu estou vendendo por 10 reais. Cada tapete, 10 tapetes, 100 reais. Ao publicano, muito preocupado com a situação do vendedor de tapetes persas. Imagina um tapete lindo desse, você pedindo 10 reais por cada tapete. Esses tapetes valem 20 reais. Eu, como um publicano que me preocupo com o teu comércio, não permitirei que você venda um tapete tão bonito a 10 reais. Seu tapete deve ser vendido por 20 reais. E o imposto que lhe era devido duplica pela sua desonestidade, pela sua avareza. É com quem Jesus está sentado na mesa. É Jesus que chamou. Foi quem Jesus chamou. E todas as vezes que eu prego isso, irmãos, eu fico me perguntando: Jesus, tu estavas lá em Cafarnaum,
uma multidão lhe seguia. Será que não havia pessoas melhores para que o Senhor chamasse para ser seu discípulo? Jesus chama Levi, um cobrador de impostos, um coletor de impostos. E a graça de Deus o alcança. O fraudulento, o avarento, o ladrão, o trapaceiro, agora faz parte da equipe de Jesus. E quando agora a gente abre a Bíblia, no primeiro evangelho, nós vimos lá o ex-fraudulento, avarento, ladrão, escrevendo o evangelho tão maravilhoso que nós conhecemos, o Evangelho segundo Mateus, Levi. Que graça maravilhosa. A graça que alcançou o pior dos pecadores. A graça que alcançou Levi. Eu fico imaginando um publicano que roubou os pescadores, um publicano que roubou Pedro, roubou João, os pescadores ali, agora graciosamente chamado para compor a equipe. Que graça bendita. É motivo de nós nos alegrarmos. Você que já é crente, você que creu, tribute tudo ao Senhor Jesus que venceu. Tribute a sua vida, tribute os seus louvores. Nunca tente achar que você merece alguma coisa. Nunca tente entrar por aquelas portas achando que eu mereço alguma coisa. Entre por aquelas portas tributando tudo ao Senhor. Como aqueles 24 anciões que o Apocalipse registra, onde eles tiram a sua coroa de glória e os lança aos pés de Cristo Jesus, porque dele é a glória, tua é a honra, ó Senhor. A graça dele nos alcançou e hoje nós vivemos tão grande salvação. E você ainda que não respondeu a esse convite gracioso, Deus está sendo gracioso como Ele sempre foi nessa noite, para que você o responda, para que você não negue, não jogue fora um convite tão maravilhoso que vai redundar na vida eterna ao lado daquele que venceu por você, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não rejeite esse convite gracioso. Que Deus nos abençoe. Que Deus continue falando conosco. Que agora nós expressemos no nosso louvor, experimentemos a graça do nosso Senhor através da ceia que vai ser ministrada hoje. Convido você, por favor, para se colocar de pé. Quero convidar você a continuar louvando ao Senhor e se alegrando porque você foi um pecador encontrado por Ele. Foi chamado para a salvação, a vocação do Senhor. Foi chamado para a vida eterna. Não sei o problema que você tem enfrentado, todos nós temos, as nossas dores. Talvez choraremos muito ainda até que Cristo volte para enxugar o nosso pranto. Mas a graça dele redundou em grande alegria para todos nós, porque ela nos salvou do seu juízo. Senhor, nós estamos alegres, nós queremos dar ao Senhor toda a honra, o louvor que lhe é devido, porque o Senhor nos escolheu para sermos salvos. Até hoje, Senhor, tem estendido o teu convite gracioso a todos os pecadores. Ó Pai, que mais pessoas
respondam a esse convite, segundo a tua própria graça e vontade, e o poder do teu Espírito Santo. Agradecemos, Senhor, pela tua palavra tão boa e tão clara que falou aos nossos corações. Pelo teu Espírito Santo, ela permaneça guardada nos nossos corações. E vivamos, meu Senhor, em culto constante ao Senhor todos os dias. Culto racional, como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Em nome de Jesus, obrigado por tão tamanha graça que nos foi concedida. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos, pela paciência por esse tempo. O coral de homens irá servir o nosso Deus com hinos de louvor. Hoje pela manhã tivemos um culto gracioso, onde alguns irmãos puderam testemunhar da sua fé, publicando-a no Senhor Jesus. E alguns deles estão aqui. Eu queria convidá-los a que coloquem-se em pé para que a igreja possa vê-los. Alguns lá em cima e outros aqui embaixo. Eu queria que a igreja os recebesse e que houvesse alegria e houvesse gratidão em nossos corações. Eu sei que pela vida de vocês muitas orações foram feitas ao Senhor e muitos joelhos se dobraram
E o Senhor ouviu, e o Senhor abençoou. E foi um privilégio para mim participar desse momento de fé junto com vocês. Sejam bem recebidos no seio da igreja. E que o Senhor nos faça crescer nesta comunhão. Deus abençoe. Deus abençoe. Podem sentar-se. Como é do conhecimento da igreja, o meu filho vai casar. Ele vai casar próximo sábado. O conselho autorizou a nossa ida para esse casamento. E nós estamos contentes, estamos felizes. O meu neto já está lá para o casamento do pai dele. É a segunda vez que eu caso o pai dele. Nas 2 vezes ele já existia. Uma ele participou indiretamente, agora diretamente. Eu estou muito nervoso. Mais do que eu esperava. Eu já choro com relativa facilidade. O casamento da minha filha, eu quase que inundei aquilo lá. É verdade, eu quase que afoguei. O dele eu chorei também. E eu acho que eu vou chorar de novo. Eu acho que eu vou. E eu queria que a igreja orasse por isso. O conselho não só nos autorizou, mas abençoou a nossa ida lá. Eu vou muito seguro debaixo da bênção do conselho. Eu gosto muito disso. Quando eu chego lá, estou aqui debaixo da bênção do conselho. Tem um povo que me abençoou para estar aqui. Eu me sinto muito seguro com isso. Talvez porque seja muito novo. E eu preciso disso. Fico nervoso quando eu vou pregar. E fico nervoso. Hoje de manhã eu estava muito nervoso. E estava bastante. E eu estava muito. E eu quero agora convidar o Marcos Demont. E é com honra que eu faço o que eu farei. Por conta de reconhecer a autoridade dele. Eu vou passar a presidência da igreja para ele, no período que eu estarei ausente. Seria para o José Luiz Belloni, uma vez dado a sua saúde e a sua ausência, o Marcos Demont é o primeiro secretário. Ele vai assumir. Eu queria que junto com ele ficassem em pé os presbíteros da igreja, não somente os ativos, mas todos os presbíteros, um sinal de apoio a ele. Nós estaremos, se Deus quiser, viajando amanhã, se Deus não quiser na terça, se não na quarta, estamos aí para ouvir o Senhor. E com os ouvidos aqui, para abençoá-los, tá bom? Você não vai estar só aqui. Há um corpo de presbíteros que são pastores comigo para acompanhá-los. Tá bom? Eu queria que os presbíteros ficassem em pé, por favor. Todos os ativos, os inativos, todos os presbíteros, por gentileza, que nós vamos abençoar. Você não está só, Marcos. Tá bom? Senhor querido, quanta honra é dado a mim pastorear o teu povo. Sabendo eu quem eu sou, essa honra torna-se maior. Reconhecendo as limitações como eu reconheço, essa honra se agiganta. Conhecendo esse conselho de pastores que aqui está em pé e sabendo do potencial que o Senhor colocou neles, há uma alegria enorme em servir o Senhor aqui, porque eu me sinto amparado por eles, eu me sinto apoiados por eles. São não somente meus irmãos, como são meus amigos, e o Senhor é testemunha da verdade do meu coração. E agora, Senhor, eu quero que a graça do Senhor, essa graça que foi aqui pregada, se manifeste favorável ao Marcos Demont no desenvolvimento do exercício da liderança na presidência desta igreja. Junto com ele, todos nós, ó Deus, queremos o abençoar. E
queremos o apoiar para que o trabalho seja feito debaixo da graça do Senhor. O abençoe, ó Pai, e abençoe o conselho espiritual desta igreja, abençoe os presbíteros, abençoe os diáconos, abençoe todos os membros que o Senhor tem trazido para este lugar, em nome de Jesus e para a glória dele também. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado, Marcos. Queridos, nós vamos cantar ainda o último cântico, o hino de número 193. Milton vai nos auxiliar. Se puderem nos colocar em pé. Maravilhosa
nós confiamos e por ela que nós somos salvos. Deus abençoe esta igreja. Vamos encerrar nossa reunião. Nosso culto vai continuar. Quero convidar o Eliel, o presbítero Eliel, por gentileza, meu irmão, vem aqui à frente e ore ao Senhor, agradecendo por esta oportunidade de cultuá-lo. E em seguida estaremos impetrando. Os irmãos, sentem-se, por favor. Depois teremos o poslúdio. Quero dar um aviso após o poslúdio, tá bom? Agradecemos, Senhor Deus, a tua graça maravilhosa nas nossas vidas, a salvação que temos através do Senhor Jesus Cristo. Queremos pedir que tu estejas nos acompanhando agora, retornando para as nossas casas, debaixo da tua segurança, debaixo da tua proteção e dos teus cuidados, a cada um, abençoando toda a tua igreja, desde a menor criancinha até o de mais idade. Perdoa, Deus, as nossas faltas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Rogo de todo o meu coração que o Senhor visite a sua vida, visite a sua casa e abençoe a sua comunhão. Rogo de todo o meu coração que a graça do Senhor seja manifestada à sua família e demonstrada nos seus relacionamentos para fortalecê-los, e que Ele seja encontrado presente na sua vida e através da sua vida. Rogo que o Senhor te abençoe e te guarde, abençoe a tua saúde, abençoe os teus planos e os teus projetos, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita de Cristo Jesus, o consolo do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e também com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Sentados, irmãos. Após o poslúdio, queria chamar o Renato aqui. Renato teve uma ideia brilhante. O nosso irmão José Luiz Belloni está precisando de estímulo. Por conta disso, os médicos abriram de uma forma inédita um espaço na UTI para que a Wanda estivesse lá com ele. Eles acreditam que esse relacionamento faz bem, cura. E colocaram várias fotos, não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de estar lá, fotos da família e pintura das crianças lá no leito dele. E aquilo tem feito um bem muito grande para ele. Por conta disso, o Renato teve essa ideia de gravar um vídeo com algumas pessoas. E ele vai ter a palavra agora, 15 segundos. Olha só. Obrigado, pastor. Talvez nem isso. Na verdade, intitulado Força Belloni, é um vídeo de no máximo 1 minuto e meio, que acho que é o que ele pode, que talvez gostaria, a família gostaria que nós estivéssemos apresentando, e que eu peço a gentileza, o apoio de todos vocês, para que eu pudesse fazer uma tomada, todos de pé, e quando eu falasse já, todos gritassem com maior ânimo, Força Belloni. E aí nós gostaríamos de finalizar esse vídeo com a imagem de todos vocês, aproveitando que a igreja está linda com a presença de vocês. Então eu gostaria, se possível, todos estivessem em pé, enquanto isso eu subo aqui para fazer a tomada. Obrigado.
falar 1, 2, 3, daí todo mundo grita bem bonito, Força Belone, tá bom?